o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele me conserva santo coração. Aleluia! Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Jesus me guarde até Davi do fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha tomasse. É o que? Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Aleluia! É maravilhosa essa música. Glória a Deus. Olha lá a segunda estrofe agora. Olha lá. Não desampara nunca, nem me abandonará. Ser fiel e obediente eu viver. Um muro é de fogo que me protegerá, até que venha meu tempo de morrer. Ao céu então voando, em glória eu verei, onde a dor e a morte nunca, nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha tomasse. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Aleluia! Linda essa música, né? Glória a Deus, a letra dela é muito bonita. Graças a Deus. Amém. Então hoje nós vamos ver o capítulo 44 de Isaías, versículo 24 ao 28. E a palavra de Deus nós lemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim diz o Senhor, o seu Redentor que o formou no ventre. Eu sou o Senhor que fiz todas as coisas, que sozinho estendi os céus, que espalhei a terra por mim mesmo, que atrapalha os sinais dos falsos profetas e faz de todos os adivinhadores, que derruba os conhecimentos dos sábios e o transforma em loucura, que executa as palavras de seu servo e cumpre as predições de seus mensageiros, que diz acerca de Jerusalém: ela será habitada, e das cidades de Judá elas serão construídas, e das suas ruínas eu a restaurarei. Diz às profundezas aquáticas: seguem-se e eu secarei seus regatos. Amém, glória a Deus. Então vamos ver lá, vamos ver pausadamente agora. Então o Senhor diz assim, glória a Deus. No versículo 24: O Senhor, o Salvador de Israel, diz: Meu povo, eu sou o seu Criador. Antes que você tivesse nascido, eu já o havia criado. Então a gente vê aqui, nessa primeira frase, que o Senhor está falando através do profeta Isaías, né? Que ele
é o Salvador de Israel, em primeiro lugar, porque ele fala o Senhor, o Salvador de Israel. Amém? Logo ele diz, entre aspas, meu povo, eu sou o seu Criador. Ou seja, quem os criou foi eu, fui Deus. Né? Antes que você tivesse nascido, eu já o havia criado. Quer dizer que você já existia antes mesmo de você ter nascido. Porque aqui Deus está afirmando e declarando que você já tinha sido criado por Ele, já tinha sido feito por Ele antes de nascer. Amém? Amém? Antes de nascer você já tinha sido criado. Glória a Deus. Aí continua dizendo: sozinho eu criei todas as coisas. Estendi os céus e firmei a terra sem ajuda de ninguém. Deus está falando aqui, ele fez tudo sozinho, tá? Porque não há nenhum Deus fora dele. Ele é o princípio, o meio, o fim. Ele é o Deus que tudo subsiste nele, é através dele, tudo é para ele e por ele. Por isso que toda a glória é dele. Amém? Então, sozinho ele diz: eu criei todas as coisas. Estendi os céus, como se fosse estender alguma coisa, né? Como estender a cama, estender a coberta. Ele estendeu os céus e firmei a terra, né? Fez a terra ficar firme, sem a ajuda de ninguém. Ninguém ajudou Deus para fazer isso. Eu não deixo que se cumpram as mensagens de profetas mentirosos e faço com que os adivinhos fiquem parecendo tolos. Ou seja, esses profetas aí que ficam dando profetada, né, que na verdade não tem comunhão com Deus, que só quer ganhar, né, nas costas do povo, Deus os envergonha, né, porque o que eles profetizam não se cumpre, porque não é palavra de Deus, amém? Então eles ficam como mentirosos e tolos, né, como gente boba falando ao vento aí. Mas infelizmente tem muita gente que acaba caindo na armadilha desse povo, né? Dando dinheiro, pondo essas suas expectativas, seus sonhos. Porque na realidade esses profetas mentirosos muitas das vezes vão falar o que você quer ouvir. Né? Vão falar aquilo que, por exemplo, eles estudam a necessidade da pessoa e depois vão profetizar aquilo que é exatamente o que ela quer ouvir. Com tal de que elas lhe deem dinheiro, lhe dê like, lhe dê fama, popularidade, e é o que mais tem hoje em dia no Facebook, no YouTube, nas redes sociais. Gente profetizando coisas que não são verdades, mas que supostamente é o que o povo quer ouvir, porque o povo não quer ouvir a verdade, o povo quer ouvir o que faz eles sentirem bem. Verdade. Né? Infelizmente. Glória a Deus. Mas o Senhor fala aqui que ele não vai deixar que se cumpra essas mensagens desses profetas mentirosos e eles vão ficar parecendo tolo, né? Parecendo gente boba. Faço com que os sábios se enganem e transformo toda a sua sabedoria em tolice. Então, todos aqueles que se creem muito erudito, né? Muito sábio, o que o Senhor vai fazer com eles, com esse povo que vive de arrogância desse jeito? Eles vão ser enganados, ou seja, Deus fala aqui, faço com que os sábios se enganem, se confundam. Eles mesmos se enganam e se confundem e transformam a sabedoria dele em tolice, ou seja, porque, né, eles se acham tão inteligentes, tão sábios, que no final acabam sendo tolos, né? Porque a sabedoria vem de Deus, na comunhão com Deus, é que é Deus quem abençoa, quem tem misericórdia e nos dá entendimento, sabedoria. Aí segue dizendo, mas eu, o Senhor fala assim, mas eu faço com que se cumpra a mensagem do meu servo, ou seja, daquele que realmente teme ao Senhor, que tem comunhão com Deus, né? Aquele que ora, que levanta de madrugada, que faz jejum, que aguenta as dores de cabeça do jejum, né? Porque já é difícil você fazer meio-dia de jejum, quem dirá um dia completo ou vários dias. Tem gente que faz dias corridos, seguidos, semanas, meses, né? E não é só 1 ano, 2 anos, não, uma vida inteira. Então, esses servos do Senhor e também servas, que realmente, verdadeiramente tem uma vida de comunhão com Deus, se sacrifica, mortifica a carne, busca do Senhor, esse sim o Senhor faz com que se cumpra a mensagem
que eles falam, porque na realidade eles estão falando aquilo que Deus entregou para eles falar para o povo. Então aquilo lá vai se cumprir, porque é verdadeiro, vem do Senhor. Glória a Deus. Então o Senhor fala, mas eu faço com que se cumpra a mensagem do meu servo e com que as palavras dos meus mensageiros aconteçam. Prometo que Jerusalém terá moradores novamente e que as cidades de Judá serão reconstruídas. Ou seja, né, a Jerusalém, que é o povo de Deus que se esparciu, que se dispersou, que se desviou, né, que agora está vazia. Deus nos fala assim, prometo que Jerusalém terá moradores novamente. Vai ser uma cidade maravilhosa, né? O povo de Deus vai estar reunido ali. E as cidades de Judá também serão reconstruídas. Né? A gente sabe que Jesus Cristo, na linhagem, né, como ser humano, provém da linhagem de Judá, da tribo de Judá. Amém? Então, Jerusalém será reconstruída e as cidades de Judá também. Vai haver moradores novamente. Há esperança, por mais que às vezes pareça que não. Mas Deus está falando que vai ter. Então, a gente tem que confiar na palavra do Senhor. O Senhor fala assim, farei com que elas se levantem do meio das suas ruínas. O que é uma ruína? Quando você passa por uma ruína? Não tem mais nada, ficou só uns destroços lá, né? Uns pedaços lá de alguma coisa. A gente não sabe. Pela história, a gente, né, muitas vezes sabe o que é. Porque tem lá um mural, alguma coisa descrevendo aqui, era tal coisa, tal coisa. Aquilo. Então, ruína, ou seja, não é nada, né? Tem esperança para uma ruína? Muito difícil. Mas aqui o Senhor está falando que farei com que elas se levantem do meio das suas ruínas. Dali mesmo o Senhor vai erguer de novo Jerusalém e Judá, que é o povo de Deus, né? Glória a Deus, farei com que elas se levantem. Basta que eu dê uma ordem e o mar seca. Ou seja, o Senhor está falando aqui, para mim nada tem impossível. Se eu mando, o mar seca. E olha a imensidão do mar. Né? E os rios ficam sem água. Se Deus manda, ele faz o que ele quiser. Sou eu quem diz a Ciro, você governará em meu nome e fará o que eu quero. Ou seja, Ciro não era um judeu, não era um hebreu, né? Ele era uma pessoa que tinha outros deuses, mas Deus levantou ele como rei e fez com que ele fizesse o que Deus quer. Porque Deus faz o que ele quiser. Amém? Então, você ordenará que Jerusalém seja reconstruída e que sejam postos os alicerces do novo templo. O Senhor está falando assim, ele vai usar uma pessoa de fora, que nem é crente, e vai ordenar para que ele mande que reconstrua Jerusalém. Ou seja, Deus usa as coisas mais loucas desse mundo realmente para confundir a sábia, né? Porque Deus podia ter levantado um judeu, né? Colocado ele no poder como rei, no caso naquela época, mas a gente sabe que naquela época eles estavam o povo de Deus tinha sido rebelde, então estava no cativeiro, né? Então era a época que eles estavam no cativeiro na Babilônia. E esse rei Ciro aí não era, nem acreditava em Deus, tinha outros deuses, mas Deus falou assim, eu vou levantar ele, né? Ou seja, todo mundo espera uma coisa, mas Deus surpreende todo mundo, né? Eu vou levantar essa pessoa que ninguém tá esperando, que nem é crente nem nada, e ele que vai fazer a minha vontade, ele vai reconstruir a cidade de Jerusalém, porque essa é a vontade de Deus. Então, assim, nas coisas do Senhor, nós temos que simplesmente confiar e descansar que Deus tem o domínio e o controle. Muitas vezes não faz sentido para nós, né, a maneira como Deus faz as coisas, porque muitas vezes a gente espera que ele venha de um jeito, através de uma pessoa, de um servo do Senhor, de repente ele tá levantando um burro para falar com você. Né? Como foi no caso lá da história do Balaque do Balaão, acho que é o nome dele. Que um rei lá tinha se levantado contra o povo de Israel e falou, mandou os servos dele lá falar pro profeta da época, né? Falou, vai lá e fala para ele vir aqui que eu quero que ele venha amaldiçoar o povo de Israel. E eles foram, chegando lá, falaram pro profeta, né? O rei mandou que você fosse lá que ele vai te pagar. É pra você amaldiçoar o povo de Israel. E tentou várias vezes, só que
cada vez que o profeta consultava Deus, Deus falava que não. Que ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus já abençoou, né? Porque o povo de Israel, escolhido do Senhor. Mas no meio do cair, os caras voltaram, daqui a pouco o rei mandou outro soldado, falou para ele que ia pagar mais e tal, insistiu total que o cara acaba indo. E no meio do caminho, o burro que ele tava montado empaca. E não queria ir pra frente de jeito nenhum. E ele não sabia por que ele começou a bater no burro, na mula, não sei se era um burro, acho que era uma mula. Começou a bater na mula, né? Chicotear a mula, xingar a mula, e a mula, meu filho, Deus fez ela falar, falou assim, por que você tá me batendo? Né? Por que você tá me batendo? Né? Não, e o cara tão doido começou a conversar com a mula, ao invés de ele ficar impactado, né? Nossa, né? Tá falando Jesus. Não, ele pega e vai discutir com a mula. Porque você tá me desobedecendo, que não sei o que, fazendo, né? E a mula falou, eu não sempre não fiz a tua vontade, não fui obediente. Aí Deus abriu o olho dele e ele viu que tinha um anjo do Senhor com uma espada impedindo que ele fosse adiante, né? Porque Deus estava reafirmando ali que não, que ele não tinha que amaldiçoar ninguém não, que não era para fazer aquilo. Mas se Deus tiver de usar uma mula, um burro, um jegue para falar com a gente, não tem para ninguém. A gente dá risada, mas que situação, né? Não é fácil não. Jesus, Deus é poderoso, viu? Deus usa quem ele quiser, mãe. Até uma pedra se precisar. Então é por fé, né? É por fé. Então é isso, né, mãe? Vamos dar glória a Deus, vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Que o que a gente retém dessa palavra é que há esperança. Né? Aqui é um exemplo de esperança, que por mais que tá nas ruínas, por mais que às vezes parece que já não tem jeito, né? A gente vê em várias circunstâncias isso acontecer uma e outra vez, o poder de Deus nas nossas vidas, né? Pessoas sendo resgatada para Cristo, gente que nunca a gente imaginou que pudesse se converter, se converte, gente que tá no leito de morte, que já os médicos desenganaram, tá, né? Já tem o caixão ali e tal, né? Deus dá saúde, fica forte de novo, ou seja, tudo é para glória de Deus, né? A gente não pode duvidar nunca das coisas que do poder de Deus, né? Se Deus falou, vai se cumprir, por mais que às vezes não pareça, né? Ou a situação não esteja coerente, as coisas que a gente vê, o que a gente tá ouvindo não tá, né? Parecendo com o que Deus falou, mas se Ele falou, vai cumprir. Amém? É só esperar. Amém. Senhor meu Deus, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor. Aumenta a nossa fé e ajuda-nos, Senhor. Que a gente possa, Senhor, sempre descansar e confiar na tua palavra e buscar-te, Senhor, em oração, para que assim, Senhor, nós podamos ter discernimento, sabedoria, meu Deus, ser mansos e humildes diante da tua presença, porque aqui na tua palavra o Senhor fala que aqueles que são arrogantes, que se creem sábios, o Senhor deixará eles envergonhados como tolos. Senhor, no nome de Jesus, não permita que a gente seja assim, meu Deus. Perdoa, Senhor, uma vez mais os nossos pecados, meu Deus, e ajuda-nos a ser fiel a Ti, Pai. Obrigada, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Mas você não falou